Oi, tudo bem com você? Essa semana eu tô tirando para falar um pouquinho sobre maternidade, porque esse canal ele foca muito em mães, né? Eu fiz esse canal justamente para auxiliar outras mães a empreenderem, mas também eu fiz para contar um pouco sobre a minha rotina, sobre maternidade em si, ok? Hoje, essa semana, eu tô tirando um pouco para falar sobre maternidade. Então, vou dar uma pausinha no marketing e vou falar sobre isso, porque afinal, juntas na rotina envolve tudo, desde a minha rotina de empreendedora, a minha rotina também como mãe, ok? Eu queria contar para vocês hoje um pouquinho sobre como foi o meu parto. Por quê? Porque eu sempre deve ter alguma mamãe ali que vai cair nesse vídeo e tem medo do parto, como eu também tinha, e a gente acaba optando pela cesárea. Eu tenho uma amiga que ela ficou grávida no mesmo período que eu, né? E eu lembro que ela me falou que optou pela cesárea porque ela tinha muito medo do parto humanizado. Eu recomendei para ela um vídeo que na época tinha um documentário. Hoje você consegue ver trechos dele no YouTube. Mas ainda deve ter alguma coisa para você conseguir achar, se eu não me engano, deve ter na Apple TV. Chama O Renascimento do Parto. Eu vi esse vídeo e mexeu muito comigo por duas razões. A primeira, eu optava também pela cesárea, mas a minha obstetra, ela era muito a favor do parto humanizado. E ela me incentivou muito. E eu tinha muito medo, porque eu já tinha passado por um aborto, já tinha feito uma curetagem. Então eu morria de medo do parto humanizado, de dar ruim e eu acabar perdendo meu bebê. E isso é um misticismo que existe em muitas mães, né? E essa obstetra, ela foi espetacular para mim. Ela foi essencial na minha maternidade. Eu tenho para mim que Deus, ele une propósitos, né? E ele uniu ela ao meu caminho e graças a Deus deu tudo certo. E eu lembro que ela me falou, faça um plano de parto. É uma dica que eu lhe dou também. Faça um plano de parto. Conheça, procure um pouco mais sobre o parto humanizado, tá? Parto humanizado nada mais é do que aquele parto em que a mulher ela é protagonista, as decisões dela são respeitadas, ok? Eu optei por um parto humanizado e optei por um parto natural. Eu coloquei na minha cabeça que eu teria um parto do jeito que eu quisesse, ok? Então, primeira dica, faça um plano de parto. É um documento que você consegue achar online, no computador mesmo, você procura ideias de plano de parto, vai aparecer algumas ideias de plano de parto e eu sugiro que você faça. Ou você pode fazer com papel e caneta. Pega, ó, eu quero que aconteça isso, eu quero que seja feito dessa forma, eu quero que aconteça tal coisa. Se for fazer cesárea em último caso, eu quero que seja parto natural, eu não quero que tenha indução, eu não quero que tenha aquilo, eu não quero que tenha aquilo outro. Você decide a forma que você quer o seu parto, ok? E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz meu plano de parto, o ambiente foi acolhedor, eu optei que eu não queria intervenções, que eu ficaria em casa e eu iria para o hospital só quando eu tivesse mesmo para a Helena sair. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu precisei de ajuda só mesmo quando estava para sair. Eu cheguei no hospital, eram 4h20 da madrugada e estava com muita dor. E aí, 5h30 a Helena nasceu. Mas eu digo que foi um processo feito antes. Eu segui no YouTube mesmo, tem alguns vídeos de doulas, né? E eu seguia, que eu não tinha condição de pagar uma doula para estar comigo, então eu decidi seguir o que as doulas estavam passando. Tem uma doula que chama Sandoula, ela é excelente, ela é maravilhosa. Eu segui tudo que ela falava. Vai andando de cócoras, vai agachando, vai fazendo treinamento, vai. E eu fui fazendo todo aquele percurso. Assim que a Helena bateu as 37 semanas, eu comecei. Todo dia, eu passava meia hora andando de cócoras, agachando e rebolando, e rebolando, e rebolando. Porque ela explica que a criança, para nascer, é como se fosse um parafusinho, né? Que vai descendo, descendo, e você tem que ir sempre preparando o quadril para ajudar que ela saia. Você precisa preparar o caminho, né? Então, eu comecei a fazer isso e foi excepcional. Eu diria que o parto natural, ele criou para mim assim uma conexão e um vínculo muito forte com a Helena, por duas razões. A primeira, porque assim que ela nasceu,
a médica, a minha obstetra, ela tirou a Helena de dentro de mim e colocou em cima de mim. E ali ela já ficou aconchegadinha, quentinha, pelo menos uma meia horinha ali com o cordão umbilical. Aí depois foi feito o corte, o pediatra já estava na sala de parto, então fez todos aqueles examezinhos que precisa fazer na criança, correu tudo bem, ela voltou para mim e eu tive o que eles falam que é aquela golden hour, né, que é aquela hora de ouro. Ela mamou, ela ficou ali aconchegadinha, enroladinha em mim, e a gente ficou ali naquele mais ou menos uma horinha antes de irmos para o quarto. E foi maravilhoso. Eu digo que foi respeitável tanto para mim como foi respeitável para ela. Meu esposo estava conosco, ele acompanhou tudo e foi emocionante. É claro que existem mães que precisam passar pela cesárea, mas hoje em dia, quando você opta por um parto humanizado, até mesmo a cesárea está inclusa nisso, ok? Você pode fazer o seu plano de parto bonitinho e descrever lá quais são as condições, como que tem que estar o ambiente, defina a equipe, é o seu momento, seja protagonista desse momento e estabeleça como você quer que ele corra, ok? Não vai dando banho para ninguém não, defina, ó, eu quero que corra assim, 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 defina o seu plano de parto, isso é lei, ok? Eu acho muito legal também que a recuperação do parto natural ela é muito mais rápida, né? Como eu não tive rede de apoio, eu tive alta no dia seguinte. A Helena nasceu, eu nasci às 5h30 da manhã, eu recebi alta no dia seguinte. Correu tudo bem, fomos pro quarto, eu senti sim as dores, tomei alguns pontos. As enfermeiras foram super gentis, elas me traziam absorventes congelados, que ia ajudando a acalmar ali a vagina, ia diminuindo, o inchaço, diminuindo, porque como eu tomei muito ponto, porque a Helena nasceu gordinha e fortinha, eu acabei tomando ponto, mas teve uma laceraçãozinha assim, tá? Isso é uma coisa que eu preciso te avisar, que às vezes pode ocorrer uma laceração, tá bom? Mas fora isso, foi tranquilo, passei pela obstetra, ela fez os pontos caem normal, então não deu problema nenhum quanto a isso, foi bem tranquilo. Então é isso, gente, é um nascimento respeitoso para você, para o seu bebê. Eu sugiro muito que você procure mesmo online informações sobre o parto natural. Se você conseguir achar, aqui no YouTube mesmo deve ter recortes, né, shorts que eles falam, do documentário que fala sobre o renascimento do parto. É muito legal para a gente entender também a importância dessa chegada do neném, ok? É uma pessoinha pequenininha que está chegando, é o seu momento. Viva ele com o máximo de intensidade que você puder, ok? Um beijo, tchau, tchau.